Boa noite a todos e a todas, galeria aqui presente, senhores vereadores, vereadoras, internautas que nos acompanham através das suas redes sociais. Sobre a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça uma leitura de um trecho da Bíblia. Leitura do Evangelho de João. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim, assim também vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavras da salvação. Solicito a segunda secretária que faça a chamada de presença dos vereadores. Boa noite, caros edis, galeria que nos assiste, internautas que nos assiste de casa, meu caloroso boa noite. Folha de presença, sessão ordinária. Com base nos termos dos artigos 95, parágrafo 1, artigo 96, parágrafo único, a lista de presença registrando o comparecimento dos seguintes vereadores: Elias Penha Mota. Presente. Igor Moraes de Oliveira Silva. Presente. James Marques Amorim. Presente. Jeane Pereira Santos. José Augusto Alves Mendes. Presente. Jucenil Vieira Martins. Presente. Jucinaldo Everton Mendonça. Luana Alves de Moraes. Presente. Luara Roberta Moraes Moreira. Presente. Raimundo Nonato Gaspar. Presente. Raimundo Nonato Silveira Pereira. Não, o vereador Nonato pediu para justificar, porque ele fez um procedimento cirúrgico do olho e inflamou. Ronilson Souza Cunha. Presente. Rosanilde de Jesus dos Santos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, em 18 de setembro de 2025. Olá, meu irmão. Boa noite. Tudo beleza? Diga aí. Havendo quórum legal, declaro aberta esta sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Tem que ser agora, hoje ainda, ou amanhã resolve. Tá. Eu vou agilizar e te mando. Pode ser foto, né? Tá, beleza. Tá, amanhã eu te mando. Valeu. Ata da 15ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Penalva. Presidente Luana Alves de Moraes, primeiro secretário Elias Penha Mota e segunda secretária Jeane Pereira Santos. Aos 4 dias do mês de setembro de 2025, nesta cidade de Penalva, estado do Maranhão, no prédio da Câmara Municipal de Penalva, onde funciona o Poder Legislativo, na sala destinada às sessões, às 18h30, realizou-se a 15ª sessão ordinária, sob a presidência da senhora Luana Alves de Moraes. No comparecimento registrou-se a presença dos seguintes edis: Igor Moraes de Oliveira Silva, James Marques Amorim, Jeane Pereira Santos, José Augusto Alves Mendes, Jucenil Vieira Martins, Jucinaldo Everton Mendonça, Luana Alves de Moraes, Luara Roberta Moraes Moreira, Raimundo Nonato Gaspar, Raimundo Nonato Silveira Pereira e Ronilson Souza Cunha, com a ausência justificada dos edis Elias Penha Mota e Rosanilde de Jesus dos Santos. O comparecimento e a respectiva presença dos vereadores foi auferido pela segunda secretária. Com a maioria dos edis presentes, a senhora presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: sob a proteção de Deus, iniciaremos nossos trabalhos. Em seguida, convidou o edil José Augusto Alves Mendes para assumir interinamente a primeira secretaria, em virtude da ausência do titular. Em seguida, solicitou ao mesmo que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia e, em sequência, a leitura das atas das sessões anteriores, que foram lidas e submetidas em discussões
e votações, sendo aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou ao mesmo que fizesse leitura da pauta da sessão. Expediente. O expediente constou das seguintes matérias: parecer número 018/2025, de autoria das comissões, que é favorável ao projeto de lei 006/2025, que propõe projeto de lei de número 006/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e da outras providências. Emenda supressiva número 002/2025, de autoria das comissões, que suprime o parágrafo único do artigo 1º e do artigo 5º integralmente e o artigo 6º do projeto de lei número 022/2025, de autoria da vereadora Jeane Pereira Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de artistas, grupos coletivos e culturais locais para apresentação em shows e em outros eventos culturais de entretenimento realizado pelo Poder Público Municipal e da outras providências. Emenda modificativa número 008/2025, de autoria das comissões, que altera o artigo 1º e o artigo 7º do projeto de lei número 022/2025, de autoria da vereadora Jeane Pereira Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de artistas, grupos coletivos e culturais locais para apresentação em shows e em outros eventos culturais e de entretenimento realizado pelo Poder Público Municipal e da outras providências. Parecer número 019/2025, de autoria das comissões, que é favorável ao projeto de lei número 022/2025, projeto de lei número 022/2025, de autoria da vereadora Jeane Pereira Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de artistas, grupos coletivos e culturais locais para apresentação em shows e em outros eventos culturais e de entretenimento realizados pelo Poder Público Municipal e da outras providências. Projeto de lei número 008/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio dos anos de 2026 e 2029 e da outras providências. Projeto de lei número 009/2025, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita fixa e despesa do município de Penalva para o exercício financeiro de 2026. Indicação número 056/2025, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Penalva que seja realizada a reforma da escola Nossa Senhora de Fátima, localizada no povoado Sossego. Indicação número 057/2025, de autoria do vereador Juscelino Vieira Martins, que indica ao Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços do município que realize a arborização das praças e avenidas da cidade. Requerimento número 042/2025, de autoria do vereador Jucinaldo Everton Mendonça, que requer informações ao Poder Executivo Municipal sobre o cumprimento das indicações aprovadas referente à UBS do povoado Ouro e a iluminação pública na rua principal do povoado Ponta Grande. Requerimento 043/2025, de autoria do vereador James Marques Amorim, Jucinaldo Everton Mendonça e Juscelino Vieira Martins, que requerem ao Poder Executivo e ao Instituto Singulari que encaminhe a esta casa cópia dos contratos e relação de todos os prestadores de serviços terceirizados da Prefeitura Municipal de Penalva, contendo função e local de lotação. Requerimento número 044/2025, de autoria do vereador James Marques Amorim, que requer ao Poder Executivo que providencie com máxima urgência a recuperação e asfaltamento da travessa Doroteu Viegas, no bairro Anil, no município de Penalva. Ordem do dia: as emendas, pareceres, projetos de leis número 006/2025 e 022/2025 foram lidos e submetidos à votação, sendo aprovados por todos os edis presentes. Os requerimentos supracitados foram lidos e submetidos em discussões e votações, sendo aprovados com a abstenção do edil José Augusto Alves Mendes no requerimento 042/2025. As indicações foram lidas para o conhecimento do plenário. Os projetos de lei número 008 e 009/2025 do Poder Executivo foram lidos e encaminhados para as comissões. Pequeno expediente: a senhora presidente franqueou a palavra aos edis, que, de acordo com o livro de inscrições, fez o uso da tribuna o edil José Augusto Alves Mendes. Este cumprimentou a todos, refutou acusações e esclareceu a situação da UBS do povoado Ouro.
Afirmou que a placa de identificação da unidade já foi instalada e que a obra de reforma, incluindo pintura, está em andamento, contrariando o vereador Juscelino Everton Mendonça, o que o vereador Juscelino Everton Mendonça havia dito. Também refutou que a caixa d'água ainda estaria no chão, afirmando que ela não estaria no chão, afirmando que ela já estaria no lugar. Finalizou reforçando que não mente, que seu compromisso é com o povo e que não se curvará a discursos de ódio e mentiras. Em seguida, o edil Juscelino Everton Mendonça saudou a todos, rebateu o discurso anterior sobre a UBS do Ouro, questionando a retirada da placa de identificação e a demora na instalação da caixa d'água, que, segundo ele, permanece cheia no pátio, servindo como foco para mosquito da dengue. Criticou a justificativa estética para a retirada da placa e desafiou o vereador anterior a ir com ele até a unidade para verificar a situação. Reafirmou que as imagens apresentadas em sessão anterior são atuais e que a caixa d'água continua no chão. Dando continuidade, o edil James Marques Amorim cumprimentou a todos, reafirmou a importância da pacificação legislativa, ressaltando que, apesar das respostas escritas encaminhadas pelo Poder Executivo, as ações efetivas ainda não ocorreram. Defendeu que as discussões são necessárias para melhorias e cedeu a palavra ao vereador Juscelino Vieira Martins, que se retratou por ter elogiado o gestor municipal por ações não realizadas na UBS, como colocação de placa, pintura e instalação da caixa d'água. O orador reiterou que todos os vereadores devem se posicionar contra o que está errado, independentemente de situação ou oposição, e que cobrar o executivo é função primordial do legislativo, sem conotação partidária. Concluiu afirmando que as cobranças continuarão sendo feitas de forma firme e sem intimidação. Grande expediente, a senhora presidente concedeu a palavra aos edis, que, de acordo com o livro de inscrições, não houve nenhum edil inscrito. Encerramento, nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão para constar. Ele, o vereador José Augusto Alves Mendes, primeiro secretário interino, lavrou a presente ata, que tem por de lida e achada conforme vai assinada por ele, pela senhora presidente e demais vereadores presentes que assim desejarem. Plenário João Fonseca, em 4 de setembro de 2025. Ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta desta sessão. Pauta da 17ª sessão ordinária de 2025, sessão ordinária número 17, período 2º da sessão legislativa 1ª, data 18/9/2025, hora 18h30. Projeto de lei de número 023/2025, institui a política municipal de educação ambiental no município de Penalva e dá outras providências, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva. Projeto de lei de número 024/2025 dispõe sobre a denominação do Centro de Convenções Penalvense, que passa a se chamar Centro de Convenções Diego Rangel Pacheco Nunes, e dá outras providências, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva. Requerimento 046/2025 requer ao Poder Público Municipal que seja providenciado a instalação de câmaras de monitoramento do povoado Jacaré, de autoria do vereador Juscelino Vieira Martins. Indicação 060/2025 indica ao Poder Público Municipal, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, que seja feita a limpeza, adequação e empissarramento das ruas do conjunto Vila Isabel no povoado Jacaré, de autoria do vereador Elias Penha Mota. Projeto de lei número 023/2025 institui a política municipal de educação ambiental no município de Penalva e dá outras providências, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições conferidas pelo regimento interno, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, fica instituída a política municipal de educação ambiental, destinada a promover a conscientização, o conhecimento, a mudança de atitude e o engajamento da sociedade penalvense na preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Artigo 2º, são objetivos da educação municipal
do município de Penalva. Primeiro, sensibilizar a população sobre a importância da proteção e do uso sustentável dos recursos naturais. Segundo, estimular práticas educativas formais e não formais voltadas ao desenvolvimento sustentável. Terceiro, integrar a educação ambiental aos currículos das escolas e da rede pública e privada. Quarto, incentivar a participação da comunidade em ações de preservação ambiental. Quinto, apoiar projetos, campanhas e eventos voltados à sustentabilidade e à cidadania ambiental. Artigo 3º, a educação ambiental será desenvolvida de forma, primeiro, formal no âmbito da educação básica municipal, de forma transversal, contínua e permanente, respeitando as diretrizes curriculares nacionais. Segundo, não formal, por meio de campanhas educativas, oficinas, seminários, mutirões, eventos culturais e outras atividades voltadas à conscientização da comunidade. Artigo 4º, o Poder Executivo poderá criar programas, projetos e convênios com instituições públicas e privadas, universidades, associações comunitárias e organizações não governamentais para a execução das ações de educação ambiental. Artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Conselho Municipal de Educação Ambiental, com caráter consultivo e deliberativo composto por representantes do poder público, da sociedade civil organizada, de instituições de ensino, e não implicando a criação de cargos ou despesas permanentes, limitando-se às funções de órgão consultivo e deliberativo. Artigo 6º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 7º, o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 90 dias, a contar de sua publicação. Artigo 8º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, em 16 de setembro de 2025, Igor Moraes de Oliveira Silva, vereador do Republicanos. Com a palavra, o vereador Igor Penalva. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por este momento. Se não fosse pela permissão dele, nenhum de nós estaremos aqui. Nobres pares, este é um projeto de suma importância para a nossa cidade. A gente sabe que o meio ambiente já vem sendo degradado há muito tempo, né? Então, a gente sabe que são das crianças que se fazem os adultos. Então, eu sei que o projeto vai para as comissões, mas se algum colega quiser acrescentar, é de suma importância que as nossas crianças tenham essa matéria de educação ambiental para que a gente possa formar adultos melhores e que tenham uma Penalva muito melhor. Boa noite a todos, muito obrigado. Projeto encaminhado para as comissões para apreciação. Projeto de Lei 024/2025 dispõe sobre a denominação do Centro de Convenções Penalvense, que passa a se chamar Centro de Convenções Diego Rangel Pacheco Nunes, e da outras providências. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições conferidas pelo regimento interno, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, fica denominado Centro de Convenções Diego Rangel Pacheco Nunes, o atual Centro de Convenções Penalvense, localizado no município de Penalva. Artigo 2º, a denominação que trata este projeto de lei tem por finalidade homenagear a memória e reconhecer a contribuição de Diego Rangel Pacheco Nunes, cuja trajetória de vida e serviços prestados à comunidade penalvense justificam a honraria. Artigo 3º, cabe ao Poder Executivo Municipal adotar as providências administrativas necessárias para a execução desta lei após a sua promulgação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, em 16 de setembro de 2025, Igor Moraes de Oliveira Silva, vereador do Republicanos. Com a palavra, o vereador Igor Penalva. Mais uma vez, boa noite. Boa noite à mesa diretora, boa noite, galeria, a nobres pares, internautas que nos acompanham e servidores dessa casa. Meus amigos, apesar da pouca idade do nosso saudoso e querido Diego Rangel Pacheco Nunes, ele teve serviços prestados nesta cidade, aonde na paróquia São José foi coroinha, foi campeão da Olimpíada de Matemática, e nada mais justo do que ele receber essa homenagem e a memória, o nome dele ficar vivo na nossa cidade.
E eu queria até pedir para os pares, pedir para a mesa, para que esse projeto nem fosse para as comissões, que se pudesse votar sem intertício, porque eu acho que está bem claro o projeto. Desde já, obrigado. Projeto em discussão. Projeto em votação. Projeto de lei 024/2025, aprovado. Requerimento 046/2025, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins. Requer ao Poder Público Municipal que seja providenciada a instalação de câmeras de monitoramento no povoado Jacaré. Senhora Presidente, o vereador que este subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, requer ao Poder Público Municipal o contido na emenda. Justificativa: com o uso das câmeras vai inibir os furtos e roubos e dessa forma também facilita o trabalho da polícia, trazendo mais segurança à comunidade daquela localidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, 17 de setembro de 2025. Com a palavra, o vereador Jusenil Vieira Martins. Boa noite, senhora presidenta, nobres pares, galeria aqui que nos assiste. Eu trago até esta casa um requerimento de grande importância e relevância pela segunda vez. Esse requerimento foi colocado na gestão anterior, não obteve êxito, e eu repeti esse requerimento na atual gestão, acreditando que o atual gestor vai abraçar essa causa e tenha sensibilidade da atual situação e ver que este requerimento pode ajudar na segurança e na sua administração. Sabemos que o município já existe uma empresa locada para fazer o monitoramento com câmaras de segurança, monitoramento de câmaras. E essas câmeras vão ser instaladas em ponto estratégico no povoado Jacaré. Jacaré hoje é um povoado mais, como se diz, hoje é uma mini cidade com uma população com mais de 5 mil habitantes, ou 10 mil, 12 mil habitantes. Então, Jacaré requer segurança também. A Guarda Municipal já vai estar fazendo seus trabalhos e também fazendo esse monitoramento aonde vai ficar a Guarda Municipal. Eu espero que os nobres pares também apoiem essa causa e vote favorável a esse requerimento. Muito obrigado. Requerimento em discussão. Senhora Presidente, nobres pares, galeria aqui presente, público que nos assiste através das redes sociais, a todos o meu cordial boa noite. Vereador Senil, o senhor, mais uma vez, acertadamente, é feliz em seu requerimento, quando faz, mais uma vez, eu acompanhei no ano passado, e Vossa Excelência coloca um requerimento também com a mesma finalidade, solicitando do Executivo a instalação de câmeras de monitoramento no povoado Jacaré. Eu tenho absoluta certeza que também com a instalação da Guarda Municipal, que está sendo organizado para ser instalado na região do Jacaré, contribuirá muito mais para as forças de segurança, a própria Polícia Militar presente, para que sejam inibidas as ações, como citado na sua justificativa, de furtos, roubos, vandalismo e também assaltos e outras eventualidades que possam acontecer. E eu tenho absoluta certeza de que, assim que possível, a gestão municipal ela não deixará de atender, porque também era um projeto do ex-prefeito Ronildo de também levar
a instalação de câmeras de segurança para o Jacaré. Jacaré hoje é uma segunda cidade dentro do município de Penalva e que só cresce, só dentro do povoado de Jacaré são 5.000, né, para mais ou menos 5.000 habitantes, e a região toda são 12.000 habitantes, e eu tenho absoluta certeza que contribuirá muito para aquela região. Conte com o meu apoio, conte com o meu voto para o seu requerimento. Obrigado. Em discussão. Requerimento em votação. Requerimento 046, aprovado. Indicação 060/2025, de autoria do vereador Elias Penha Mota, indica ao Poder Público Municipal, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, que seja feita a limpeza e adequação e encerramento das ruas do conjunto Vila Isabel no povoado de Jacaré. Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, indica o contido na emenda. A presente indicação visa atender à urgente demanda dos moradores do conjunto Vila Isabel no povoado de Jacaré. As ruas encontram-se em estado precário, com buracos e desníveis, além de sofrerem com a formação de lama em períodos chuvosos. Essa situação vem gerando inúmeros transtornos para a comunidade, comprometendo a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos. A realização de serviços de limpeza, adequação e encerramento das vias é uma solução viável de baixo custo para mitigar esses problemas, resultando na valorização do conjunto habitacional e proporcionará um ambiente mais digno para todos os moradores. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, 17 de setembro de 2025, Elias Penha Mota, vereador do Republicanos. Com a palavra o vereador Elias Penha Mota. Senhora Presidente, nobres pares, galeria aqui presente, público que nos assiste através das redes sociais, mais uma vez, boa noite. Como cito aqui na minha justificativa, o conjunto Vila Isabel, localizado ali no povoado de Jacaré, é a área onde eu tenho muita alegria em trabalhar enquanto agente comunitário de saúde. Há 5 anos eu atuo como agente comunitário de saúde naquela localidade, e é uma reclamação constante, né? Na gestão do ex-prefeito Ronildo, o então secretário de Infraestrutura, Franciélio, tentou fazer a manutenção daquelas ruas e o encerramento, porém, por conflitos de interesse, não foi possível realizar, não foi permitido, mas hoje é uma reclamação e um pedido dos moradores, né? Apesar que algumas lideranças daquela associação são contrários, né? Muitas vezes incentivados por questões políticas, mas hoje os moradores que ali residem se sentem prejudicados, porque no período invernoso é muito complicado, né? Sair de suas casas, é muito complicado receber serviços de saúde. Então, eu ouvindo os moradores daquela localidade, coloco esta indicação. Também já tive a oportunidade de conversar com o secretário de Infraestrutura, Vinícius, também com o prefeito, solicitando que fosse feito, assim possível, as melhorias no conjunto Vila Isabel, trazendo, assim, mais dignidade para as pessoas que residem ali. São 54 famílias e que eu tenho absoluta certeza que fará uma diferença muito grande na vida daquelas pessoas, proporcionando o básico, que é garantir o direito de ir e vir, principalmente no período das chuvas. Muito obrigado. Em discussão. Senhora Presidente, boa noite, nobres edis, galeria que nos assiste, os internautas. Vereador Elias, eu gostaria de, com a sua permissão, me subscrever aí seu requerimento e dizer, vereador, lhe parabenizar por ter esse olhar carinhoso por Vila Isabel, que realmente precisa. E você, enquanto morador do Jacaré, a gente entende quando de fato a gente conhece a realidade.
E ali no período invernoso, a gente sabe o quanto é difícil, né? Para a gente que vai visitar, imagine para quem mora ali naquele local. Então, de já eu quero lhe parabenizar e dizer que pode contar comigo, pode contar com o meu apoio, com o meu voto. Boa noite novamente a todos. Também quero me subscrever, Elias, e te parabenizar pela indicação. Eu até ia trazer uma indicação na próxima também lá para a Vila Isabel, mas já estamos juntos nessa luta, né? Vereadora, aproveite que a senhora está enviando a cópia daquela sua indicação ao governo do estado pedindo asfalto. A gente aproveita e faz junto pedindo asfalto para a Vila Isabel também, que precisa. Pois é, vamos lá, estamos juntos. Pode contar com o meu apoio. Em discussão. Indicação será encaminhada à secretaria competente. São Luís, Maranhão, na data e assinatura digital, a Sua Excelência, a senhora Luana Alves de Moraes, presidenta da mesa diretora da Câmara Municipal de Penalva, Rua Presidente Vargas, sem número, Centro 65.223, 203, Penalva, Maranhão. Assunto: encaminhamento da indicação número 001/2025, solicitando reforma das escolas estaduais do município de Penalva. Senhora Presidenta, cumprimentando-a cordialmente e reportando-nos ao ofício número 006/2025 de Vossa Excelência, datada em 25 de fevereiro de 2025, encaminho a indicação número 001/2025, solicitando reformas nos centros de ensino Sabino Barros e seu anexo, Antero Câmara Penha, no povoado Jacaré, bem como os centros Educa Mais, Dr. Tancredo Neves e o Dr. José Joaquim Marques. Em consulta realizada à Superintendência de Infraestrutura, Sinfra, SAAD, SEDUC, foi informado que a Assessoria de Fiscalização de Obras, em seu despacho ID 8880121, informou que foi realizada uma vistoria técnica pelo engenheiro José Murilo Santos Correia em 2 e 4 de 7 de 2025, para averiguar as condições atuais das referidas escolas, conforme solicitado, anexando os relatórios de vistoria, fiscalização e fotográfico das instalações prediais dos centros de ensino. CE Dr. José Joaquim Marques. A demanda encontra-se na Segov, processo CI número 2025 110220 16426, com os devidos projetos. C. Antero Câmara Penha, povoado Jacaré, em aguardo do relatório da Assessoria de Fiscalização de Obras. C. Sabino Barros, a demanda encontra-se na Sinfa, processo CI número 2024 110220 23760. C. Dr. Tancredo Almeida Neves, em execução pela Sinfra, encontrando-se em 35% dos serviços executados. Sem mais para o momento, renovamos os votos de consideração e elevada estima, nos colocando à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Luzivete Botelho da Silva Rodrigues, Secretaria Adjunta de Administração. Ofício número 176/2025, Penalva, Maranhão, 17 de setembro de 2025, Excelentíssima Senhora Luana Alves de Moraes, Presidenta da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão. Assunto: Lei número 531/2025. Senhora Presidente, pelo presente expediente, estamos encaminhando a esta augusta Casa, Lei número 531/2025, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e da outras providências. Sem mais para o momento, novos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Alves Guerra, Prefeito Municipal de Penalva. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos inscritos para a tribuna. Jusenil Vieira Martins. Boa noite, senhora presidenta, nobres pares e galeria aqui que nos assiste. Venho fazer o uso dessa tribuna em resposta a um requerimento que foi enviado, foi aprovado e enviado ao Poder Executivo.
É o requerimento 029 de 2025. Esse requerimento aqui, ele vem pedindo a recuperação e a manutenção da estrada que dá acesso ao povoado Alto Bonito, lá da região do Baixo Frio a Alto Bonito. Em 2024, foi feito um requerimento pedindo que aquela estrada fosse feita, e realmente foi feita. Só que uma estrada não é só colocar o material tipo pissarra e achar que uma estrada está feita. Em uma área de baixo alagado, lá eles colocaram umas tubulações. E quando chegou o inverno, a tubulação não era suficiente para fazer a drenagem daquele local. A estrada rompeu e eu até fiz um outro requerimento pedindo que construísse uma ponte. O Poder Executivo colocou a sua equipe, secretário de Infraestrutura, foi até a localidade e lá foi construído uma ponte provisória, porque com materiais inadequados, madeiras mistas, que não suportava o peso de carros ou algum maquinário, simplesmente automóveis e motocicleta. E aquela ponte foi construída ali provisoriamente. Certo que menos de 5 meses essa ponte se rompeu. E eu fiz um outro requerimento pedindo a manutenção dessa estrada. Em menos de um ano ela foi feita várias manutenções. E lá a ponte foi retirada. E eu recebi aqui uma nota do secretário de governo dizendo que ao pedido aqui do requerimento 029 de 2025, os trabalhos foram concluídos na estrada do povoado Alto Bonito, que a administração se preocupa com a trafegabilidade e também com a segurança e também com a qualidade de vida, dando condições de acesso para todos. Qualidade de vida quando se fala em qualidade, se fala em coisas boas, se preocupando com o ambientalismo. E eu quero dizer aqui que aquela estrada foi feita um paliativo, porque lá está sendo construída algumas casas do projeto Minha Casa Minha Vida e tinha que levar materiais lá para o Alto Bonito. Como a ponte foi rompida, não tinha como passar os carros. O que fizeram? Colocaram uma tubulação e nessa tubulação, lá na área da ponte, eles colocaram, ao invés de pissarra, eu acho que vocês viram nas redes sociais, lixo, terras do lixão foram colocadas naquele local. Inclusive, aonde era a ponte, ali é um igarapé, que joga para o Campo das Cutias. O igarapé do Baixo Bonito, ele foi aterrado com lixo. E eles me mandam uma nota aqui que o meu requerimento foi concluído e com muita qualidade. Isso entristece a gente. Eu não quero nem culpar o secretário de governo, que talvez ele nem tenha conhecimento, nunca foi. Alguém repassou ou talvez copiou isso para ele, ele simplesmente só assinou o que ele nem viu, porque eu acho que talvez não sabe nem onde fica Alto Bonito. Então, agradeço aqui por vir até esta tribuna fazer essa nota de repúdio. Muito obrigado. Espero
que o Poder Executivo tenha sensibilidade com a situação daquela comunidade. Juscinaldo Everton Mendonça. Senhor presidente, eu quero saudar a mesa em nome da vereadora Jeane. Os diz uma boa noite. Quero também saudar a galeria em nome do meu amigo e conselheiro tutelar, Elinho, lá do Povoado Ouro, e também das demais pessoas que estão me acompanhando aqui, em nome do Valtemir e Valdeir, que estão nos acompanhando aqui nesta casa. Senhora presidente, o que me faz hoje vir nesta tribuna é para esclarecer algo referente às redes sociais, os internautas, que na verdade faz os seus entendimentos da forma que precisam, e é necessário a gente fazer alguns esclarecimentos quando de fato eu recebi algumas mensagens falando que a oposição estava maluca porque estava parabenizando o gestor. Quando fala de povo, quando fala das pessoas que me colocaram, que nos colocaram aqui nesta casa, vereador Igor, vereador James, eu não sou oposição. Eu sou oposição quando de fato não faz para o povo. E vir para cá, para esta tribuna, para fazer agradecimento, isso não quer dizer que eu estou do lado de A, do lado de B, mas é reconhecendo o que de fato está sendo feito. E nesta casa eu já falei que quando for para parabenizar, eu irei parabenizar sim. Quando de fato for para cobrar, eu irei cobrar sim. Então a penúltima vez que eu vim, eu fiz os meus agradecimentos ao gestor dessa cidade. E hoje venho mais uma vez fazer os agradecimentos, deixo muito bem claro, a pedido de vereadores nesta casa, que diz que nunca viram um vídeo meu nas redes sociais, fazendo agradecimento ou agradecendo o gestor. Eu nunca tive motivo, vereador Roninho, para agradecer. Se hoje eu estou na tribuna, e se de fato eu vou para as redes sociais, eu vou quando eu tenho motivo. E hoje, meu amigo Pelé, eu estou aqui na tribuna porque eu tenho motivos de agradecer. Primeiro, foi feito um pedido, foi colocado nesta casa um requerimento, aonde pedia o melhoramento da estrada de Capoeiro. O trabalho está sendo feito. Eu não posso fechar os olhos e dizer que não está sendo feito, vereador Elias. Está sendo feito. E, por sinal, não sei se vai ser terminado com qualidade, mas está sendo feito com qualidade. Então, eu sou vereador o suficiente para vir para cá e agradecer ao gestor dessa cidade. Assim como também foi feito piadinha aqui nesta casa, por vereador, quando falava que eu queria me promover, quando de fato convidei os 13 vereadores para estar lá no Olho d'Água, e não precisou ser promovido, não. Precisou a coragem do gestor e mandar, pelo menos, vereador Chames, raspar a estrada. Que eu não posso dizer que está bom, mas já melhorou muito, vereador Elias. Ficaria bom se de fato empissarrasse, vereadora Jeane, como você, mais do que ninguém, você sabe, como é difícil chegar naquele povoado, colocar o aterro, e já que não tem escola lá no povoado, dá o acesso de ir e vir para os moradores. Então, vereador Elias, rasparam a estrada, foram Olho d'Água, foram Colônia, Cajazeira, passaram lá nos Manchados. Então, estou aqui para fazer um agradecimento ao gestor. Eu não estou para fazer um agradecimento pelo bom serviço,
mas eu estou porque pelo menos dá para uma carroça chegar até o Olho d'Água. Então, eu vejo que vir para cá, e quando se de fato tem compromisso com o povo, tem compromisso com aqueles que nos colocaram aqui, se faz dessa forma. Mais uma vez eu quero agradecer ao gestor, dizer que estou muito feliz por estar vendo, foi um requerimento meu, mas nesta casa já tinha passado um requerimento, a pedido da vereadora Luara, referente ao povoado Capoeiro, e isso me enche de alegria, saber que um pedido nosso, e aqui é que eu digo, não se faz oposição, se faz boa administração, porque quando o prefeito, ele não olha para o vereador Senil, ele não olha para o vereador James, ele não olha para o vereador Jucinaldo, mas ele olha para o povo que de fato precisa, ele está fazendo o verdadeiro papel de gestor. E isso eu venho aqui hoje para agradecer ao prefeito pelaquela comunidade de Capoeiro e as outras comunidades que estão sendo beneficiadas. Meu parabéns, prefeito, muito obrigado. Eu sou rápido. Nobre presidenta, nobres colegas vereadores, galeria, público de casa que nos assiste através das redes sociais, a todos meu cordial boa noite. Inicialmente, mesmo não estando presente, só que eu gostaria de desejar minhas felicitações ao nosso grande amigo Joerbert, funcionário desta casa, que hoje completa mais uma primavera. Mas hoje, minha presidenta, o que me traz aqui nessa tribuna foi uma conversa muito agradável que eu tive no último final de semana com o nosso gestor Henrique Guerra. Eu estava presente juntamente com o vereador Rony do Caminho Novo e o vereador Ronaldo Silveira, que não está hoje aqui presente. E antes da nossa conversa, sucedeu a vereadora Jeane e também a vereadora Rosinha, que esteve lá. E eu fico muito feliz de ouvir o vereador que me antecedeu aqui, fazendo o reconhecimento e os agradecimentos ao trabalho que está sendo feito no nosso município, apesar de algumas pessoas, cego pela ignorância, não conseguem tirar a venda dos olhos para ver de fato o que está acontecendo. E nessa conversa que eu tive, com o gestor, aonde coincidentemente a gente falava sobre os últimos acontecimentos do julgamento do Supremo Tribunal Federal, e aonde a gente entrava em discussão que até aqueles réus, mesmo sendo julgados pelos mesmos crimes, mas a aplicação da pena era baseado nas suas peculiaridades. Ou seja, o princípio da individualização da pena era respeitado. E o prefeito, ao mesmo tempo que se demonstrava alegre, se demonstrava triste pelo fato de ver as pessoas julgando e condenando ele por algo do qual ele não fez. Como ele diz que quando ele entrou na vida pública, ele assumiu o compromisso e aceita a responsabilidade. Ele assume a responsabilidade para com o povo penalvense, pelo qual ele foi candidato e eleito. Ele aceita a crítica. Só que ele não aceita o julgamento pejorativo, aonde ele falava que ele, assim como qualquer penalvense, anda e percorre todas as ruas de Penalva e o coração dele chora também. Ele sente a insatisfação, mas que quando as pessoas quiserem fazer crítica a ele, tem que levar em consideração a 8 meses de gestão. Ele começou a responder para o Penalva a partir de 1º de janeiro de 2025. E aqueles que ainda insistem em manter a venda nos olhos, ele desafia. É pegar todos os gestores desde a emancipação política de Penalva e quem em 8 meses de gestão já iniciou tantas obras quanto ele. Ele compartilhou comigo da insatisfação da nossa avenida principal, que estava causando um desgaste muito grande, tanto para a população, quanto para os comerciantes, pedestres, enfim. Mas, graças a Deus, já conseguiu solucionar. E ele finalizou a conversa com nós dizendo assim:
que quem dera a ele, se ele pudesse governar Penalva com uma varinha mágica, aonde todos os problemas pudessem ser solucionados a um passe de mágica. Então, por fim, eu quero dizer a todos, em nome desse homem do qual eu conheço muito bem, e todas as vezes que eu sento para conversar com ele, eu saio de lá mais sensibilizado e com a certeza de que Penalva fez a escolha certa quando colocou à frente da prefeitura uma pessoa comprometida e que tem um único ânimo, o de fazer a transformação dessa cidade. Transformação essa que a gente está vendo, transformação essa que iniciou no dia 1º de janeiro de 2025 e, como ele disse, o compromisso dele vai até 31 de dezembro de 2028. Mas eu finalizo dizendo o seguinte: sejamos coerentes, tiramos a venda dos olhos, vamos olhar para o futuro, para o presente. Não descarta a possibilidade de a gente se remeter às vezes ao passado, mas para fazermos a devida reflexão e não cometermos os erros outrora cometidos. Assim, eu finalizo as minhas palavras, dando boa noite a todos. James Marques Amorim. Meus cumprimentos à mesa diretora, a todos os parlamentares presentes, a todos na galeria, aos servidores desta casa. Meu especial boa noite a todos. Venho a esta tribuna externar a minha indignação e a indignação de alguns moradores que me procuraram sobre o crime ambiental que muitas vezes nós já combatemos nesta casa, inclusive em sessões anteriores falávamos sobre essa questão. Esteve um ambientalista aqui, usou essa tribuna, mas mesmo assim, de forma desrespeitosa, o governo mais uma vez tira árvores que não deveria tirar. Nós estamos há 2 governos que não respeitam o meio ambiente, indo totalmente na contramão do projeto posto ainda há pouco pelo edil Igor Penalva. Indo totalmente na contramão da indicação ora mencionada pelo vereador Jucenil. Isso é um total desrespeito, isso é um crime. E muitos dos mototáxis que plantaram aquele pé lá na beira-rio estão com o coração sangrando. E eu repudio e conclamo a casa e a mesa diretora para que a Procuradoria entre com uma ação para que o município possa reparar esse dano ambiental. Volto a repetir, nós estamos há 2 governos, a gestão anterior e esta que agora está, inimigo do meio ambiente, que não respeita o meio ambiente, que tiram as árvores na promessa de que irão colocar, mas simplesmente por maldade, assim como fizeram no Jacaré, assim como estão fazendo na Beira-Rio. É óbvio que foi discutido nesta casa uma planta específica que deveria ser tirada e depois reposta. Mas eles tiraram o pé de ipê, assim como tiram de forma criminosa outras árvores. Penalva deve ser arborizada e não ser feito esse crime ambiental. Mais uma vez eu conclamo a Procuradoria desta casa, que tem uma Procuradoria Geral e tem um procurador também. São 2 procuradores, um geral e um outro procurador, que tome a medida severa e dê resposta ao município para que possa respeitar o dano ambiental que tem causado. Essa degradação que aconteceu. E vou mais. É falta de honradez, é falta de respeito para com o povo de Penalva. A nossa cidade precisa ser arborizada e não ser tirado as poucas árvores que ainda tem. Fica aqui o meu repúdio e fica aqui a minha externação em nome dos
mototaxistas que plantaram aquele pé e que de forma desrespeitosa, não só essa situação, eu já nessa casa aqui, em outros momentos, falei da questão do jacaré, que foi retirado todas aquelas plantas, e ainda não havia nem sido colocada a questão levantada pelo ambientalista Galdino. Mas na promessa de reposição, e lembra, eu volto mais um pouco, quando ali na entrada da Avenida Saturnino Belo, foram retiradas aquelas plantas, mais uma vez eu denunciei nesta casa, essa situação desrespeitosa, esse crime ambiental. Então eu cobro providências necessárias desta casa, através da nossa procuradoria, para que urgentemente encaminhe uma vereador, me uma ação. concede a... Concedido. Vereador Jaime, só me conceda a parte. Na nova estrutura só ficou o procurador-geral, o outro procurador ele foi extinto. Tá? Quero dizer o seguinte, eu acho que para tudo tem que existir um planejamento. E eu acho que para retirada dessas árvores, muitas delas plantas nativas, a Secretaria de Meio Ambiente ela não tem uma estrutura para repor. Simplesmente o que foi repassado pelo secretário de Meio Ambiente é que vem um paisagista fazer um trabalho nesses locais onde estão sendo retiradas essas plantas. Agora, me diz, essas plantas foram plantadas, essas árvores, em 2004. Está com 21 anos. São 21 anos. Agora, esse paisagista, ele vem e coloca plantas ornamentais, palmeirinhas, coisas de minhas, aquelas florezinhas, que não vai substituir essas árvores que já está há 2 décadas. Obrigado pelo tempo. Vereador, só para acrescentar a sua fala, Sim. seria importante também quem poda e quem corta essas árvores, saber se ele tem conhecimento do manejo e que árvores eles estão cortando. Porque pode estar acontecendo que quem está cortando não tenha nem conhecimento que é um pé de pé. Mas ele tinha que estar sendo acompanhado por alguém, um ambientalista. Vereador James, esse me considera só uma parte, porque esse tema, de fato, ele é muito sensível. E eu tive acompanhando nas redes sociais, acho que um vídeo daquele comediante Dadinho, né? E eu gostaria de dizer que eu me solidarizo, de fato, com a situação, porque eu fui muito privilegiado quando eu estudava no JJ Marques. Botei 4J. JJ Marques. E ali a gente chegava 15 minutos antes ali do portão ser aberto, e era onde a gente ali barganhava uma sombra. Era naquelas árvores ali, em frente, né, dentro da praça da Igreja Católica. Assim também como na Beira-Rio, era onde os mototáxis ali barganhavam ali uma sombra para esperar seus passageiros ali na Avenida Saturnino Belo. E, de fato, eu costumo dizer que eu sou crítico dentro de uma realidade. E a gestão está sendo, de fato, desrespeitosa. Até porque o processo de substituição, ele tem que se dar de forma respeitosa. Se tem 20 árvores ali, na Beira-Rio, vamos substituir 10, deixando 10, e depois que as outras já estiverem ali fixadas, a gente faz novamente outra substituição, isso de forma reversível. Enfim, eu gostaria de dizer que os seus argumentos são muito plausíveis, e eu vou até dar uma conversada particular com o nosso gestor, para ver se, de fato, ele tem se atentado para essa situação. Porque eu costumo dizer que o bom fazendeiro é aquele que pede a foto do boi morto quando o vaqueiro diz que o boi morreu. Ok. Endosso mais suas palavras, vereador, e digo que todo projeto que deve ser feito pelo município, ele deve se adequar a essa realidade. Em Penal, sabe o que eles fazem? Eles fazem o projeto sem olhar para a realidade e acham, essa árvore bem aqui vai atrapalhar o que nós fizemos, e cortam as árvores.
quando na verdade deveriam olhar a avenida e fazer o projeto já adequado à permanência daquelas árvores. Se é uma árvore com a raiz muito profunda, mas que fosse substituída por uma de menor porte, mas tirou hoje, a outra já está bem aqui para ser colocada. E não essa desculpa que vem acontecendo há 8 anos, de dizer, não, nós vamos tirar para substituir. E não são substituídas coisíssima nenhuma. Então, é deplorável essa situação. Volto mais a um outro ponto. Irei estar protocolizando nesta casa um ofício para que o secretário de Meio Ambiente venham dar as devidas explicações necessárias aqui na tribuna e dizer imediatamente o cronograma, quando irão ser repostas e quais as árvores irão ser colocadas. Tá ok? E nós, vereadores, teremos o papel de cobrar. Quanto à questão das respostas que nós temos recebido, elas vêm sempre acompanhadas de já estão no cronograma. Eu estou esperando esse cronograma aqui. Por que não anexa esse cronograma? Só manda o ofício dizendo que já está no cronograma e não anexa o cronograma para que nós possamos acompanhar. Vou requerer que sejam anexados esses cronogramas para que nós possamos acompanhar. Olhamos já, termino já. Cobramos as ruas, então já está no cronograma e vai passando 2, 3, 4 anos e não são feitas. E também acho que a IA está apanhando muito nessas respostas, viu? O cara coloca lá, passa uma justificativa plausível para o requerimento feito. Porque é só justificativa e nem o cronograma eles têm a honradez, a simplicidade, a efetividade de colocar para que nós possamos acompanhar. Obrigado. Nobres pares, mesa diretora, galeria aqui presente, cumprimento a todos mais uma vez, meu cordial boa noite. Eu inicio a minha fala agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade, ao povo penalvense também, e faço uso da tribuna hoje para agradecer ao deputado estadual Florencio Neto, amigo de Penalva, que pela terceira vez agracia Penalva com as cirurgias de catarata e pterígio. No último final de semana, mais de 400 pessoas foram atendidas no Hospital Jesus de Nazaré. 400 fizeram cirurgias de catarata e pterígio, dentre elas o nosso colega, o vereador Nonato Silveira, que não pôde estar presente hoje porque está se recuperando dessa cirurgia, e alguns irmãos e irmãs jacareenses também fizeram. E nós sabemos o tanto de pessoas que temos hoje nas filas aguardando. E Penalva é um município que tem recebido pela terceira vez, fruto da parceria com o deputado Florencio Neto, trazendo para o nosso município este mutirão tão importante que devolve de forma quase que imediata a visão para esses cidadãos e cidadãs. Então, obrigado, deputado Florencio Neto, pela parceria com o município de Penalva, por sempre estar colocando recursos para ajudar o nosso município. Também quero falar com relação a algo que já foi dito aqui por vereadores que me antecederam, inclusive também o vereador José Augusto, e dizer que há sim um cronograma para a execução de obras no município. Porque a gente precisa lembrar, o prefeito Guerra tem apenas 8 meses de mandato. Nos últimos anos, não foi ele prefeito. Nos últimos 109 anos e 8 meses, não foi ele prefeito, né? Então, nós temos problemas centenários que não conseguem e não poderão ser resolvidos em 8 meses de gestão. Foi falado na sessão passada que a estrada, por exemplo, do Carão, fazia 8 anos que não passava máquina. Em verdade. De fato, nenhum prefeito nunca fez aquela estrada, mas todos os prefeitos fizeram pelo menos a raspagem, adequaram o acesso. Com o ex-prefeito Rony não foi diferente. Em quase todos os anos foram feitas melhorias para acesso àquela localidade. Também
Hoje está em execução, finalizando segunda-feira, a empresa entrega a estrada do Igarapé Grande, que nenhum prefeito nunca fez. Eu não tiro também a culpa do ex-prefeito Ronildo, né? Não fez nos seus 8 anos. E em 8 meses, o prefeito Guerra está fazendo aquela estrada e entregará na segunda-feira para aquela comunidade. Assim também, como será feita a partir de segunda-feira, né, a estrada, ou melhor, já até iniciou, né, a estrada do Cansado ao Baixo da Onça, ligando no entroncamento da estrada que vai para o Igarapé Grande, também aqui para o povoado Ouro e Jacaré. Nenhum prefeito nunca fez, né? A ex-prefeita Zeca Gama fez aquele aterro e ponte que não existia lá naquela localidade. Mas não foi feita estrada chegando até o Cansado. Está sendo feita agora. As coisas não são resolvidas em passe de mágica, precisam de planejamento. E dentro de 8 meses, o prefeito Guerra tem cumprido o compromisso com o povo penalvense, levando serviço para todas as localidades. Claro, ele tem 4 anos para fazer. As coisas não se resolvem em passe de mágica nem da noite para o dia. Estão sendo feitas. Assim também como está sendo feita a estrada do Capoeiro, que, como bem falou o vereador que inicia, que foi o segundo orador aqui na tribuna, falou que está, por sinal, está sendo feito com qualidade e será finalizado com qualidade também. Eu estive conversando com o prefeito, juntamente com a vereadora Luara, com moradores do povoado Capoeiro, pedindo, e eles próprios estão acompanhando a realização daquele serviço. Então, de fato, disse o vereador Pelé, é preciso de tirar as vendas. A oposição, claro, precisa fazer o trabalho porque nos ajuda também. Quando a oposição bate, vai para cima, nos ajuda porque nos impulsiona também com as cobranças que nós temos feito. Não é isso, vereadora Luara? Porque nós temos apresentado também. E isso nos ajuda e peço que continue a ser feito este trabalho como vem sendo feito pela oposição, porque nos ajuda a mostrar ao prefeito aquilo que de fato precisa ser feito. Mas também precisamos compreender que não se resolve com um passe de mágica. Precisa de planejamento para que seja executado e feito com qualidade. Em 8 meses, foi uma máquina para o povoado Olho d'Água. Não foi feita a estrada, foi garantido o acesso para o Olho d'Água, para o povoado Manchado, para as Cajazeiras, para a Colônia, para a Tororoma, para o Formoso, né? E agora está sendo executada a estrada do Igarapé Grande, que será entregue segunda-feira, a estrada do Cansado ao Baixo da Onça e também a estrada do Capoeiro. E outras estradas que precisam, estão também, foram entregues também nessa região aqui de Penalva, vereador Roninho. Então, a gente precisa compreender de que se faz com planejamento e precisa ser observado que Guerra não é prefeito há 110 anos de Penalva, ele tem 8 meses, então ainda tem tempo, bastante tempo, para resolver as problemáticas que afligem o nosso povo. Só uma parte, esse vereador. Na minha conversa com ele, o Roninho estava presente, onde ele fez o demonstrativo, né, de todo um cronograma e um planejamento que ele tem, porque na maioria das vezes é fácil falar. Só que hoje, para se ter noção, 1 quilômetro de asfalto, vereadora Luana, sai em média de R$1 milhão. Penalva, como ele disse, não tem condições de fazer asfalto. Penalva pede. E hoje, como ele disse, que o que deixa ele muito triste é de ver os falsos patriotas que amam de fato Penalva ainda tentando degrenir a imagem dele perante o governador, tentando dizer que ludibriou o governador, que ele induziu o governador a erro quando fez o anúncio, né, a inauguração provisória do primeiro trecho que liga entroncamento ao Ponta Grande e a ordem de serviço de Ponta Grande para o Jacaré, como ele explica. É porque os maquinários pesados que trabalham com preparo já não tinham mais serventia no primeiro trecho. E para aproveitar, não deixar parado, ele teve que fazer isso, mas lógico, o governador teve conhecimento. E esse governador é tão amigo de Penalva que vai, em breve, anunciar 10 quilômetros de asfalto para dentro de Penalva, que vai ser a transformação. Guerra me disse que quem vem para entrar em Penalva e entrar pela direita, vai vir uma Penalva completamente transformada. E ele até colocou à disposição, porque
Porque como ele sabe que todos nós somos penalvenses, de fato temos compromisso, que a gente possa sentar para ver. Porque não vai dar para fazer toda a Penalva com 10 quilômetros. Só que para a gente selecionar. 10. Muito obrigado, vereador. Continua. E aproveito ainda para somar a indignação, e aqui é do vereador James, porque eu também falei, eu sou contrário a esses cortes, vereador, de árvores, principalmente árvores nativas do município. Ontem estive acompanhando a obra da Beira Rio juntamente com o prefeito e perguntei, por que cortaram? Vai ser colocado outras no lugar, mas quando que vai ser colocado e quais árvores vão ser colocadas? Porque é algo que afeta diretamente a população. Nós vivemos hoje em tempos tão quentes, onde muito se fala sobre educação ambiental, vereador Igor, onde muito se fala sobre aquecimento global, e a gente sabe o quanto isso contribui para o nosso município, para o meio ambiente do nosso município, que muito já sofre, né? Então, eu me solidarizo também com esta ação e também deixo aqui o meu repúdio por este ato, né, impensado, na derrubada das árvores ali da Beira Rio. A todos, meu muito obrigado. Boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta para o vereador, ele pode responder mesmo daí do seu lugar. Referente, talvez eu tenha me equivocado, com a entrega da estrada do Ouro a Igarapé Grande, que será nessa segunda agora? A empresa entrega segunda-feira. A empresa entrega ao município segunda-feira. Tudo bem. Sem nada mais a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos.